É 18 de março de 1990, às 1h24 da madrugada, no prestigiado Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, uma cidade que dormia profundamente, sem saber que um crime de proporções monumentais estava se desenrolando dentro de suas paredes. De repente, dois homens, vestidos com uniformes de polícia, entraram na entrada, exibindo falsas insígnias, e a noite tomou um rumo mortal. Os guardas de segurança Richard Abbott e Brian M.C. DeWitt foram pegos de surpresa enquanto eram amarrados e silenciados, deixando os ladrões a correr soltos pelas galerias. Os homens supostamente estavam respondendo a um chamado de distúrbio, mas na realidade, tinham um motivo oculto, um que mudaria o museu para sempre. O cenário estava pronto para um dos assaltos mais ousados da história. As galerias do museu estavam mal iluminadas, o único som eram os gemidos abafados dos guardas de segurança enquanto lutavam para se libertar. O ar estava cheio do cheiro de velhos livros e pinturas a óleo enquanto os ladrões se moviam rapidamente, sala por sala, deixando um rastro de destruição em seu rastro. Eles arrancaram obras-primas preciosas das paredes, quebrando quadros e deixando um rastro de vidro quebrado e madeira esfarelada. As obras do impressionismo e do renascimento pareciam brilhar na luz débil enquanto eram cuidadosamente jogadas em caixas, sua beleza e valor reduzidos a mera mercadoria. À medida que os minutos passavam, os ladrões continuaram sua fúria, suas faces escondidas atrás de máscaras, suas identidades envoltas em mistério. O líder dos dois homens, mais tarde descrito como um homem branco, aproximadamente 1,75 metros de altura, com uma barba desgrenhada, estava no comando da operação, dando ordens e direcionando seu cúmplice, um segundo homem, pelas galerias. Ele era metódico, eficiente e parecia indiferente à significância histórica das obras que estavam roubando. Seu alvo era a coleção de arte do impressionismo e do renascimento do museu, reunida pelo fundador do museu, Isabella Stewart Gardner. Os ladrões pareciam estar após obras específicas, selecionando cuidadosamente as peças mais valiosas, incluindo A Tempestade no Mar da Galileia, o único quadro do mar de Rembrandt. De acordo com testemunhas, o som de vidro quebrado e os gritos abafados dos guardas de segurança foram os únicos sinais da confusão que estava se desenrolando. Algumas testemunhas relataram ter visto um carro de polícia estacionado fora do museu, mas ninguém suspeitava que os motoristas eram impostores. As câmeras de segurança do museu capturaram imagens distorcidas dos ladrões, mas as imagens não eram de nenhum uso. À medida que a noite avançava, os ladrões continuaram sua fúria, deixando um rastro de destruição em seu rastro. O pessoal do museu e a polícia ainda não sabiam da escala do desastre que havia acabado de se desenrolar. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vou levá-lo de volta ao início desta história, para o início do século XIX, e a vida de uma das mais fascinantes personagens da América, Isabella Stewart Gardner. Nascida em 1840, Isabella era uma membro da sociedade elite de Boston, mas também era uma mulher livre, uma verdadeira mulher do Renascimento com paixão por arte, música e literatura. Sua coleção se tornaria uma das mais importantes dos Estados Unidos, contendo obras de artistas como Rembrandt, Vermeer e Michelangelo. A visão de Isabella para o museu era criar um espaço onde a arte e a beleza pudessem ser experimentadas de primeira mão, um espaço que transcendesse as fronteiras do tempo e da cultura. A coleção de Isabella Stewart Gardner era um trabalho de amor, um testemunho de seu sabor esquisito e sua dedicação inabalável às artes. Ela passou uma vida inteira adquirindo as obras que eventualmente preencheriam as galerias do Museu Isabella Stewart Gardner. Mas foi os eventos de 18 de março de 1990 que mudariam para sempre o destino do museu, deixando um mistério que perseguiria a cidade de Boston por décadas. Junte-se a mim enquanto exploramos o mundo da falsificação de arte, do crime organizado e um dos assaltos mais infames da história. O roubo do Museu Isabella Stewart Gardner é uma história que tem todos os elementos de um thriller clássico, ganância, engano e um elenco de personagens que o manterão adivinhando até o final. Isabella Stewart Gardner, uma das colecionadoras de arte mais proeminentes do sexo feminino dos Estados Unidos, e filantropas, era a pessoa central nesse caso. Nascida em 1840,
Isabela tinha 84 anos na época do roubo. Ela viveu uma vida de luxo e apreciação de arte dentro de sua mansão em Boston. Sua casa, conhecida como Fenway Court, eventualmente se tornaria o Museu Isabella Stewart Gardner após sua morte. Essa mulher extraordinária construiu uma vida ao redor da arte, da beleza e da cultivação de relações com colegas colecionadores e intelectuais. Sua vida diária estava cheia de eventos sociais, exposições de arte e visitas a museus, onde ela selecionava cuidadosamente mestre-pedras para adicionar à sua coleção em constante crescimento. Isabella era membro da Sociedade de Elite de Boston e desfrutava da companhia de artistas, escritores e colecionadores de renome. Sua casa frequentemente apresentava festas luxuosas e salões, exibindo a arte da época. A vida familiar de Isabella era complexa. Ela tinha 3 filhos, mas seu casamento com John Lowell Gardner Jr. era problemático e eles nunca tiveram uma relação próxima. Apesar dessas lutas pessoais, ela permaneceu focada em reunir a coleção de arte mais incrível do mundo. Ao longo de sua vida, Isabella era conhecida por sua astúcia, bondade e generosidade. Seu entusiasmo infeccioso pela arte e seu interesse genuíno pelas vidas das pessoas a tornaram uma figura carismática na sociedade de alta classe de Boston. Muitas pessoas admiravam seu trabalho filantrópico, incluindo a fundação do Museu de Belas Artes de Boston e do Museu Isabella Stewart Gardner. Alguns até poderiam dizer que sua dedicação às artes a tornou uma verdadeira icônia em Boston. Sua natureza agradável e acessível inspirou muitos, que ainda lembram sua afeição por flores. Isabella formou fortes relações com seus amigos, artistas e colegas colecionadores, como Charles Eliot Norton, que admirava seu gosto esquisito pela arte. Suas conexões ajudaram a estabelecer sua reputação como uma figura proeminente no mundo da arte. Uma de suas relações mais próximas era com Charles Darwin, que frequentemente visitava Isabella em Fenway Court. Isabella também manteve uma amizade com os renomados artistas Edgar Degas e Edward Manet. Sua vasta rede de relações apenas acrescentou à sua atração e influência. Nos meses que antecederam o roubo, Isabella continuou a hostear festas extravagantes e expandir sua coleção. Ela ainda estava profundamente envolvida na cena de arte de Boston, assistindo a aberturas de galerias e eventos. O Museu Isabella Stewart Gardner, ainda em suas fases iniciais de construção, estava se aproximando da conclusão. Sua visão grandiosa de um museu, onde a arte e a vida se misturavam sem problemas, finalmente estava começando a tomar forma. Esse período parecia marcar o ápice do trabalho de sua vida. À medida que a coleção de Isabella crescia, sua notoriedade em círculos de arte de Boston também crescia. Sua reputação como uma colecionadora de arte astuta e apaixonada a precedia. No entanto, algumas pessoas em seu círculo íntimo sentiam que o amor de Isabella pela arte estava começando a consumi-la. Suas relações estavam sendo testadas por sua obsessão crescente em acumular as obras mais valiosas. As fronteiras entre sua vida pessoal e seu amor pela arte começaram a se confundir. Little sabia que o maior desafio à sua visão ainda estava por vir. Em 1990, a FBI lançou uma investigação sobre o roubo do Museu Isabella Stewart Gardner. Os ladrões haviam deixado pouca evidência, além das declarações dos guardas. No entanto, a escala do roubo e as obras-primas roubadas enviaram ondas de choque em todo o mundo. Ao mergulharmos mais fundo nesse caso, exploraremos a complexa rede de relações, eventos e escolhas que levaram a um dos mais impressionantes roubos de arte da história. Cedo na manhã do dia 18 de março de 1990, a cidade de Boston estava quieta. O sol estava começando a nascer, lançando uma luz pálida sobre as ruas cobertas de neve. O Museu Isabella Stewart Gardner estava erguido em seu local em 25 Evans Way, um belo edifício com um jardim de corte que teria sido movimentado com atividade mais tarde naquele dia. Mas à medida que a manhã se desenrolava, o museu seria o local de um assalto audacioso que deixaria o mundo da arte em choque. O clima era frio, uma manhã típica de inverno de Nova Inglaterra, mas os eventos que estavam prestes a se desenrolar seriam qualquer coisa, mais típicos. Às 1h20 da manhã,
Os guardas de segurança Richard Abbott e Brian M.C. DeWitt estavam patrulhando o museu quando responderam a um chamado afirmando que dois homens estavam se passando por policiais. Abbott e M.C. DeWitt, desconhecendo as intenções verdadeiras dos homens, os deixaram entrar, sem saber que estavam caminhando para um dos assaltos mais infames da história. Os dois homens, vestidos com uniformes de polícia, estavam armados e pareciam saber exatamente o que estavam procurando. Eles algemaram os guardas e começaram a percorrer o museu, tirando quadros das paredes e removendo-os de suas molduras. É uma sequência de eventos que deixaria o museu e a cidade de Boston atordoada. Durante a próxima hora, os ladrões se moveram rapidamente e deliberadamente, levando 13 obras de arte do museu. Elas incluíam quadros de Vermeer, Rembrandt, Degas e Manet, cada uma obra-prima que era irrecuperável e inestimável. Eles também levaram um gu e uma finial de águia, itens que faziam parte da coleção do museu há anos. Os ladrões pareciam saber o que estavam fazendo, levando as obras de arte mais valiosas e deixando as menos valiosas para trás. À medida que se moviam pelo museu, pareciam deixar um rastro de destruição em seu rastro, levando tempo para remover os quadros de suas molduras e rolos cuidadosamente. Mas um dos detalhes mais chocantes do assalto é que o concerto, um quadro de Johannes Vermeer, estava entre as obras roubadas. É considerado uma das obras de arte mais valiosas não recuperadas do mundo, e sua perda deixou historiadores de arte e colecionadores atordoados. Tenho que dizer, o fato de que o concerto foi roubado do museu é um detalhe chocante que estou certo de que vocês discutirão entre si. É um quadro que é realmente uma obra-prima da arte holandesa, e sua perda é uma tragédia que será sentida por anos a fio. Na noite de 17 de março de 1990, a noite antes do assalto, dois guardas de segurança deixaram o Museu Isabella Stewart Gardner, deixando um guarda de serviço. Às 1h21 da madrugada de 18 de março, o guarda de segurança descobriu os dois homens, que se apresentaram como policiais, na entrada do museu. O guarda permitiu que eles entrassem após eles terem exibido falsas credenciais de polícia. Esses homens, mais tarde identificados como associados de Robert Gentile, algemaram e amarraram o guarda com fita adesiva e fita. Eles então ligaram para o reforço, supostamente chamando os itens roubados como evidências. Os próximos 45 minutos foram passados em segurança de outros funcionários e procurando por outros valores. Eles saquearam a armazenagem de arte do museu e levaram várias obras-primas, incluindo obras de Vermeer, Rembrandt, Degas e Manet, antes de saírem às 2h45 da madrugada. O guarda de segurança que inicialmente os deixou entrar descobriu o assalto quando foi verificar as galerias às 2h45 da madrugada. Policiais reais chegaram 15 minutos depois, mas os ladrões já haviam ido embora. Mais tarde foi revelado que esses policiais nunca verificaram a área para qualquer fita de vigilância. À medida que os investigadores iam mais fundo na investigação, o foco se voltou para Bob Donati, um gangster notório que foi assassinado apenas um ano após o assalto. Uma teoria propôs que Donati havia organizado o assalto em troca da liberdade de seu caporegime, que estava sendo mantido na prisão. No entanto, apesar de várias investigações e operações de emboscada, nenhuma evidência concreta ligou Donati ao crime. Outro grupo de suspeitos veio sob escrutínio, uma gangue do bairro de Dorchester. No entanto, múltiplos interrogatórios e operações de emboscada renderam pouco a nada. A investigação também perseguiu uma promissora pista envolvendo um homem chamado Robert Gentile, um ladrão condenado que era rumoreado estar envolvido no assalto. No entanto, mais tarde foi revelado que Gentile havia estado trabalhando com o FBI como um informante por vários anos, fornecendo informações falsas em troca de sentenças reduzidas. A investigação de Gentile havia desperdiçado meses de investigação, desviando a atenção de outros suspeitos potenciais. Seus associados haviam sido os que inicialmente se apresentaram como policiais. No final, as mentiras